Curve a tua cabeça por um instante, feche os seus olhos por mais um instante. Eu quero orar com você mais uma vez. Pai amado e Senhor, obrigado, Deus, porque nesta noite a tua presença é clara, e por isso eu te peço e clamo agora que a tua palavra seja revelada neste lugar, que a tua verdade seja revelada neste lugar, e que aquilo que nós vamos falar e escutar aqui possa produzir uma transformação nas nossas vidas. Se existem áreas que estão secas, o rio do Senhor vai passar agora. Se existem áreas onde a tristeza tem imperado, um rio de felicidade vai passar agora. E por isso eu peço agora, não na nossa autoridade, porque somos falhos, mas na autoridade do nome que está acima de todo nome, que é o nome do teu Filho Jesus. Que tudo aquilo que sair dos nossos lábios seja para engrandecer o teu reino e para gerar crescimento na vida dos teus filhos e nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém, queridos? Pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Obrigado. Boa noite, queridos. Nós temos o privilégio de hoje fecharmos a nossa campanha, encerrarmos essa série de palavras que nós vivemos aqui durante 4 semanas, hoje é a 5ª, sobre a presença de Deus. Na realidade, ela nunca vai fechar, porque a presença de Deus é plena, ela está sempre junto conosco, ela sempre nos acompanha, mas eu queria conhecer quem está aqui desde a primeira palavra que nós ministramos sobre presença. Levanta a mão, deixa eu ver. Isso, tem muita gente que não estava. E para nós fecharmos hoje, eu queria falar um pouquinho daquilo que nós falamos desses dias. Os pastores, a bispa. E eu tive o privilégio de iniciar com a primeira palavra. Alguns estavam aqui. E Deus tocou muito forte no meu coração para falarmos sobre se esvaziar, para que Ele pudesse nos encher. E Deus também falou muito forte naquela noite conosco sobre Moisés. Moisés foi um homem tremendo. Moisés, durante um momento onde o povo murmurava, o povo falava, o povo reclamava, o povo ficava o tempo inteiro, não vai dar certo. Esse homem, olha as ideias dele, esse Deus dele, Moisés, não abriu mão de Deus. E num determinado momento da palavra, nós ouvimos e lemos isso aqui. Moisés disse: Deus, se não tiver a tua presença, eu não vou. Resumindo, sem a tua presença eu não vou fazer nada. Deus, coloque a tua presença comigo e eu irei. E Deus responde a Moisés: vai com a minha presença, porque eu te darei descanso. Essa é a presença. Essa é a presença que estava com Moisés. Esses dias nós temos assistido, e eu louvo a Deus que meu filho, por exemplo, gosta muito dos 10 mandamentos. É claro que tem toda uma parte de dramaturgia, de televisão, mas a base está conservada, amém? E é muito interessante. Meu filho troca às vezes uma programação para assistir. Em especial, essa quarta-feira, por exemplo, ele trocou a programação quando o time dele começou a perder. Ele falou: pai, vou ver Moisés. É, mais ou menos isso. E aí ele falou: vou trocar, e foi ver Moisés. Mas eu fiquei pensando, e às vezes a gente até impõe alguns castigos. E um dia desse até a gente impôs um castigo, e quando chegou na hora, era uma questão de televisão, eu falei: meu bem, vamos liberar para ele ver os 10 mandamentos, porque é uma coisa que vai edificar, amém? E Moisés era assim. Moisés em determinado momento disse: ó, se não for com a tua presença eu não vou. E naquela primeira noite aqui, na quinta-feira, nós falamos de alguns testemunhos, como Gideão. Gideão era um homem que dizia: eu sou o mais fraco, o menorzinho, porque eu. E aí a gente leu aqui que num versículo anterior, ou melhor, desculpe, no capítulo anterior, Deus já havia falado para ele que ele era forte com a presença de Deus. E a gente disse naquela mesma quinta, e essa parte eu acho fantástica, que a presença de Deus, Jesus disse aos fariseus, os fariseus perguntaram a Jesus:
cadê esse Deus? Cadê essa glória? Cadê esse reino? Cadê essa presença? E aí Jesus disse: ela não está ali, ela não está aqui, ela não está lá, não está aqui atrás. A presença de Deus está em você e em mim. Pode ser melhor. A presença de Deus está em você e em mim, meu irmão. Ela está aí dentro de você. Ela está dentro de nós. É a maneira com que nós trabalhamos com a presença de Deus é que vai fazer a diferença nas nossas ações, nas nossas atitudes e na colheita das nossas sementes. Isso nós falamos naquela quinta-feira. Essa presença já está em nós. O que nós vamos fazer com ela é que vai ser a diferença. E aí depois nós tivemos a pastora Ana Lia, numa quinta-feira. Perdão, o pastor João veio primeiro. E o pastor João falou muito sobre ambiente. A palavra dele foi baseada em ambiente, em criar um ambiente, em estabelecer um ambiente. Quantos lembram disso? Quantos estavam aqui e lembram disso? E ele falou muito sobre ambiente, sobre estabelecer ambiente, em observar se o ambiente que você está vivendo está preparado para que a presença de Deus entre. As influências das pessoas que te cercam, com quem você tem andado, o ambiente que você tem andado. Isso foi falado aqui de uma maneira muito plena, muito gostosa. Este tema, especificamente, a presença de Deus, nessas 4 quintas-feiras, foi algo fantástico, queridos. Todos os dias nós percebíamos algo diferente. E não era só na ministração da palavra, era no louvor, era no ambiente espiritual da igreja. E naquele dia o pastor João pregou exatamente sobre ambiente. Sobre você preparar o ambiente, preparar o teu coração, para que Deus possa entrar, para que a presença possa permanecer em você. E depois nós tivemos uma sequência com a pastora Ana Lia. E aí ela falou sobre o que nós devemos fazer com esta presença. O que fazer com a presença de Deus? Sabe, o que você tem que fazer com ela? O que ela vai trazer para dentro da tua casa? O que ela vai trazer? E ela trouxe uma coisa muito legal, muito simples, do que você vai fazer com essa presença no seu trabalho, na tua faculdade, na sua escola, onde você estiver. Você precisa ser o espelho, o testemunho da presença de Deus. Amém, queridos? Ela falou isso de uma maneira muito forte. E talvez de todas as pregações, o que mais me chamou a atenção foi o dia que a pastora Ana Lia pregou, porque ela disse algo aqui, talvez nem ela lembre que disse isso naquele momento, mas foi algo tão forte que ela disse, ela fez uma indagação, uma pergunta: como está a tua fidelidade com Deus? Eu vou repetir essa pergunta para você. Como está a tua fidelidade com Deus? Aquilo para mim foi, sinceramente, se tirasse tudo o que foi dito, aquela pergunta que ela fez, era o que eu precisava para aquela noite. Eu não sei se você está me entendendo, mas às vezes nós entramos aqui em busca de várias respostas, de várias indagações com Deus, e Deus às vezes fala uma coisa simples, que às vezes até quem está aqui em cima não sabe o quanto contribuiu para você. E aquilo que ela falou foi rápido, ela só disse: como está a tua fidelidade com Deus? E aquilo mexeu comigo. Mexeu ao ponto de eu transformar a palavra em ação na minha vida. Amém? E é isso que você precisa buscar aqui nessa noite. Todas as vezes que você entrar por aquela porta conexão, você não pode entrar só para ouvir um pastor que prega bem, uma pastora que prega bem, uma palavra bonita, não. A palavra tem que ser revelada, a palavra precisa gerar transformação na tua vida. Para você entrar aqui e a palavra não gerar transformação, é melhor não vir, porque Deus, eu desafio, querido, Deus não vai deixar você entrar aqui, ouvir uma palavra, sair por aquela porta e sair da mesma forma que entrou. Posso ouvir um amém? Não sai. Mas às vezes eu entro desanimado e saio do mesmo jeito. Mas amanhã, em alguma ação, em algum reflexo, em alguma atitude, você mesmo, sem perceber, estará fazendo algo que você aprendeu aqui no culto. E é assim que nós fazemos.
E aquela palavra da pastora Ana Lia mexeu tanto comigo, que na semana seguinte eu comecei a fazer algumas coisas. E quando eu tinha tempo de parar para observar pequenas coisas do dia a dia, eu estava tomando atitudes e ações que eram baseadas na palavra. Coisas simples que eu tinha deixado de fazer, eu voltei a fazer de forma até imperceptível. Quando eu parei para pensar, eu glorifiquei a Deus. E é isso que nós temos que buscar aqui nessa noite. Curva a tua cabeça. Fique com os teus olhos fechados um pouquinho. Eu quero orar mais com você. Eu queria que verdadeiramente hoje você deixasse o Espírito Santo de Deus te tocar. Às vezes você vem aqui, busca respostas, questiona Deus, questiona o homem. E Deus quer falar com você hoje. E às vezes é preciso parar de falar um pouco e ouvir mais. Fica com seus olhos fechados. Deixa Deus ministrar. Se você quiser falar com Ele, perguntar algo para Ele, faça isso. Naquela mesma noite, queridos, a pastora Ana Lia disse que não existem regras para se chegar no Espírito Santo de Deus. E não existem regras. Ela disse que às vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu faço para ter essa presença e ela fazer diferença na minha vida? Não existe uma regra, não existe uma forma. Deus o respeita da forma que você é. O Espírito Santo vai agir em você da forma que você é. Você não precisa ser eloquente para chegar em Deus. Você não precisa ter uma voz linda para chegar em Deus. Você precisa ter um coração aberto e disposto a chegar em Deus. Entrega teu coração para Ele nessa noite. Deixa Deus ministrar sobre a tua vida. Deixa Deus ministrar no seu coração. E na última quinta-feira, queridos, na última quinta-feira agora, Deus falou de uma forma muito forte aqui no culto, através da vida da Bispa Rosália. E ela disse uma coisa muito forte. Ela entrou aqui disposta a falar pouco e deixar o Espírito Santo de Deus ministrar. Eu me lembro que eu estava na ordem, trabalhando no culto e assessorando a Bispa. E eu perguntei para ela, Bispa, a senhora vai precisar de alguma coisa? E ela disse, se eu precisar eu vou te falar, eu vou orar aqui, pedir uma direção, mas Deus está me incomodando para deixar o Espírito Santo falar mais do que eu. E realmente na última quinta-feira, queridos, foi algo sobrenatural sobre este lugar, sobre as nossas vidas que estávamos aqui. Foi um momento de ministração única, onde nós nos derramamos no altar, onde nós falamos pouco e ouvimos mais de Deus. Às vezes nós falamos muito e ouvimos pouco de Deus. E hoje eu queria te convidar, queria iniciar a minha palavra na realidade agora, e eu vou ser bem breve, mas eu queria dizer para você o que nós vamos fazer com essa série. Escute isso, o que nós vamos fazer com essas palavras que nós recebemos? Você que não estava vindo agora teve noção das palavras. De uma maneira rápida nós fizemos aqui um resumo. O que fazer com isso? O que fazer com o que nós aprendemos ou com o que o Espírito Santo fala sobre as nossas vidas? E eu estava fazendo essa pergunta agora no fim da tarde para Deus. Deus, me dá uma direção de uma palavra, e Deus me deu essa direção. E eu fiz essa pergunta, o que fazer? Transformar a presença de Deus em ação na sua vida. Você vai chegar no teu trabalho amanhã, e mesmo sem perceber, você vai amar mais. E mesmo sem perceber, você vai odiar menos. Você vai abraçar mais. Se as pessoas te acham ranzinza,
Você vai sorrir mais. Você vai ser uma pessoa mais agradável. E isso é a presença de Deus que faz. Quando você toma posse de uma palavra e você começa a viver ela de maneira plena e transforma ela no seu dia a dia, eu acho que o grande desafio nosso, queridos, do cristão, é pegar a palavra, tomar posse e viver ela. Porque às vezes a palavra é linda, às vezes os pastores vêm, o Kleber vem, o pastor Kleber Barros, palavra fantástica, palavra, sabe, que deixa a gente... Mas nós precisamos pegar ela e colocar em prática. E hoje eu falei, Deus, me fala o que eu tenho que falar para a igreja. E Deus foi claro comigo. Isso agora, no fim da tarde, antes de vir para cá. A igreja minha, o Conexão, as pessoas, o ser humano, o cristão, precisa aprender a receber a palavra revelada e transformar ela em ação, em atitude. Viver essa palavra e não só ouvir ela. E Deus vai fazer de uma forma tão diferente hoje, queridos, porque Ele me mostrou isso claramente. Às vezes nós esperamos coisas grandes demais e Deus já está agindo, como eu te contei agora. Eu ouvi a palavra da pastora Ana Lia e eu comecei a viver coisas naquela semana que eu ainda não havia experimentado. Deus vai começar a transformar a tua vida e você vai começar a semear sem perceber e a colher também sem perceber. Algo sobrenatural virá sobre a tua vida, e quando você nem percebe, você vai olhar e falar, alguma coisa está acontecendo. O que é? É a presença de Deus. Não é só para falar que você tem ela, ela está traduzida em ações. Às vezes eu não entendo, tem pessoas que podem ter entrado por essa porta hoje, que não conversam com outras pessoas, que não conseguem perdoar, que não consegue liberar essa pessoa. Hoje isso vai cair por terra na autoridade do nome de Jesus. Porque se você tem a presença, e quem garante a presença é a palavra, não sou eu. A palavra diz, Jesus disse, a presença não está no ambiente, a presença está dentro de você, meu irmão. Pode aplaudir o Senhor. Essa presença precisa fazer diferença na tua vida. E tem que ser por onde você passar. Amanhã de manhã no ônibus, no teu carro, no trânsito. Hoje uma pessoa me deu uma fechada e eu pensei em dar uma buzinada. Não buzinei. Aí você pode falar, é algo tão simples. Não, é a presença. São coisas pequenas que você vai mudando, hábitos que você vai mudando. Hoje eu fui levar um documento num órgão de fiscalização. E essa pessoa que fiscaliza não tinha percebido um item. E aí ele me fez algumas exigências. Aí eu disse para ele, está faltando tal item. Aí tinha umas 3 pessoas perto, na fila, atrás de mim para serem atendidas. Deu uma olhada, deve ter falado, esse cara, esse item aí, o meu sonho era que o cara não marcasse o item. Por que que ele falou? Porque eu tenho aprendido que quando eu vivo a verdade me liberta. E a verdade é Jesus. Mas o Senhor falha muito, querido. Todos os dias. Como eu sei que todos falham. Mas é uma busca plena por essa presença. E não só para poder transformar isso em algo religioso, mas para viver isso de verdade no meu dia a dia, na minha família, na minha casa, na criação dos meus filhos, no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus amigos, com os discípulos. Eu quero viver isso. Quantos querem viver isso, querido? De verdade, de coração, levanta a tua mão, fica com ela levantada. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que você vai viver essa plenitude da presença de Deus em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Quero te convidar a abrir a tua Bíblia. Quero te mostrar algo aqui em 1 Crônicas. Quero trazer para dentro da palavra algo que Davi viveu. 1 Crônicas capítulo 15. Deixa eu resumir, porque eu não vou ler tudo. Vamos ler do 25 em diante. 1 Crônicas 15, verso 25. Emerson, está por aí? Quero pedir perdão para o Emerson publicamente, porque eu chamei ele de Marcinho durante o último culto quase todo. Viu, Emerson? Te amo, querido.
Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de Obed-edom. 26. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. 27. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca. Os músicos e Quenaninas, chefe dos músicos, Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. 28. Para aí, e todo o Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Para aí, queridos, aqui era um momento onde Davi estava trazendo a arca de volta para casa. Foi buscar lá na casa de Obed-edom. A Bíblia diz que a arca ficou por 3 meses na casa de Obed-edom, e ali ele foi muitíssimo abençoado. Quantos conhecem essa história? A arca ficou lá 3 meses. A arca de Deus simboliza a presença dele, meu irmão. E Davi estava vivendo um momento difícil. Nesse exato momento aqui, Davi estava em conflito com Deus. Davi estava temeroso com Deus. A gente traduzindo para uma linguagem de hoje, Davi estava veaco. Estava um pé atrás. Um jovem, Uzá, tinha morrido fulminantemente ao tocar na arca. Foi fulminado, na frente de todos. Era um jovem. Davi estava com aquilo dentro dele. Davi tinha muito medo de tocar novamente na arca, na presença de Deus. Davi estava vivendo essa dificuldade. E depois, estudando esse texto, você vai entender que o que aconteceu é porque Davi não seguiu verdadeiramente aquilo que Deus determinou. Mas quando ele decide fazer da maneira que Deus determinou, conduzir a presença da maneira que Deus determinou, eles conseguem conduzir com louvor. Eles conseguem conduzir com louvor. E a Bíblia diz que eles conseguem, colocam ela debaixo de uma tenda, e o povo se alegrava. E eu quero te falar um pouquinho sobre os benefícios dessa presença que está em você. E o primeiro benefício, quando você tem a presença de Deus, você é um poço, um rio de alegria e de felicidade. Amém? Olha, dá uma olhada comigo aqui no verso 28 que nós acabamos de ler. Deixa eu só separar aqui umas anotações. No verso 28, nós lemos agora: e todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Existia um espírito de alegria. Esse espírito de alegria é daquele que tem a presença de Deus. Quando você entrar num ambiente, o ambiente for um ambiente triste, você que tem a presença de Deus vai transformar esse ambiente num ambiente de alegria. Você vai transformar esse ambiente num ambiente de felicidade plena, verdadeira. Quando você tem a presença de Deus, você não está feliz, não é um estado. Você é feliz, é diferente. Você não está feliz, você é uma pessoa feliz. Você pode estar vivendo um estado onde você está numa tristeza momentânea, mas você é uma pessoa feliz porque tem a presença de Deus. Isso é porque você tem ela. Esse é o primeiro benefício que você vai colher. Se você entrar num ambiente e ele estiver escuro, aquela coisa presa, aquela coisa fechada, você será a luz, você será a diferença. As pessoas vão perceber isso em você. Isso é presença de Deus. Um outro benefício da presença de Deus, 1 Crônicas, capítulo 16, verso 1, eu vou ler aqui na minha tradução. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus.
Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto aos homens como às mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Diga comigo amém. Diga mais forte, amém. Quando você tem a presença de Deus, essa presença provoca em você renúncia, sacrifício, consagração e comunhão. Você pode dizer amém? Renúncia, sacrifício, consagração e comunhão. Isso aconteceu aqui. Eles renunciaram a algo. Eles entregaram ofertas pacíficas, holocaustos. Se consagraram para Deus. E começaram a viver um momento de comunhão, onde Davi repartiu o pão com o irmão. Quando você tem a presença de Deus, meu irmão, as pessoas vão querer andar perto de você, porque você faz bem para elas. Sabe quando alguém anda perto de alguém, porque aquele alguém só traz boas notícias, porque aquela pessoa é extremamente positiva, porque aquela pessoa levanta você, te leva para cima e fala: meu irmão, vamos para dentro que você é capaz. Essa pessoa é você, meu irmão, minha irmã. Você tem a presença de Deus, você quer o que mais? Você não precisa de mais nada. Você tem algo precioso dentro de você, coloca isso para fora em nome de Jesus. Faz isso virar realidade na tua vida. Davi fez isso, Moisés fez isso, Gideão fez isso, vários homens fizeram isso, Jesus fez isso. Continuando, 1 Crônicas 16, no verso 7 até o verso 11. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Diga amém, meu irmão. Quando você tem a presença de Deus, a tua vida é uma constante busca de louvor e adoração. Diga amém, meu irmão. Quando você tem a presença de Deus, você é a chama do louvor. Você é um louvor andante, gritante. Você anda louvando a Deus, entoando canções a Deus, entoando cânticos a Ele. Você anda louvando a Ele, não importa a circunstância. Com dinheiro você louva, sem dinheiro você louva, com roupa bonita você louva, com roupa que não é de marca você louva. Não importa onde você está, você sempre o adora, porque a presença está em você. É isso que faz a diferença nas pessoas. É por isso que tem pessoas que falam: eu quero andar perto de fulano porque fulano é diferente, eu quero andar com ciclana porque ciclano é diferente. É a presença, é a presença de Deus, ela que faz isso comigo e com você. E continuando, eu quero te mostrar o maior benefício que eu e você recebemos através da presença de Deus, através da vinda de Jesus. Abra comigo em João, capítulo 14, verso 16 e 17. Você que está com a sua Bíblia, abra, vamos ler juntos. João 14, 16 diz: queria que você prestasse bastante atenção, não conversasse, não deixasse nada tirar a tua atenção agora, porque essa é uma parte que eu preciso que você compreenda. E o mundo espiritual, ele é... Eu vou te explicar antes da gente ler. O diabo é muito sujo, e às vezes eu vou estar falando aqui com vocês, e às vezes o diabo vai contaminando e você não sabe por que, você está inquieto, não consegue entender.
O mundo espiritual ele é formado por corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. E o nosso corpo e a nossa alma deveriam obedecer o nosso espírito, mas em algumas vezes ele obedece a nossa alma, o corpo obedece a alma e o espírito fica inativo. Mas eu tenho uma novidade para você e uma solução que está nas tuas mãos, na minha mão, está aqui. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Presta atenção, meu irmão, olha para mim. Para sempre convosco. Não disse de vez em quando, não disse só quando você está dentro da igreja, disse para sempre com você. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará no meio de nós. Ele está dentro de nós. É o Espírito Santo. Aplauda ao Senhor nesta noite. É esse Espírito. Esse é o maior benefício que Deus nos dá. Esse é o maior benefício que nós recebemos. Nós recebemos a vinda de Jesus. Jesus foi para a cruz por mim e por você, mas Ele deixou algo que permanece sempre convosco e comigo. Sempre está conosco. Sempre. Esse é o Espírito Santo. Esse é o maior benefício da presença de Deus. Quando você se levanta pela manhã e pega o seu carro e chega no teu trabalho, é Ele que está te conduzindo, te livrando de incidentes, acidentes. Quando você levanta pela manhã, vai escovar os seus dentes, é Ele que está contigo, te acompanhando. Quando você chega no teu trabalho, em qualquer momento da tua vida, é esse Espírito que está sempre convosco. E quando Ele está em atividade, os papéis não se invertem. O teu corpo obedece o que vem do teu espírito. A Bíblia diz isso, que quando há comunhão com o Espírito Santo, pesa o espírito e não a alma. Você pode até ter vontade de errar, mas uma vozinha vai dizer, não faz. Sabe quando você queria fazer alguma coisa e parece que alguém te avisou? A gente não fala assim, parece que eu senti alguma coisa falar para não fazer. Deixa eu te contar algo que talvez você já até conhece. Essa alguma coisa se chama Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que você ia errar e não errou, é porque o teu espírito está em atividade com o Espírito Santo. E o teu corpo não obedece à tua alma, e sim o teu espírito. Você pode dizer um amém?